Irei falar sobre o tráfico humano. O que é tráfico humano? É um crime onde se engana pessoas e essas pessoas são compradas, vendidas, e são utilizadas para qualquer tipo de trabalho. Trabalho esses como prostituição, mula de tráfico de drogas e entre inúmeros trabalhos que vocês não imaginam. Também, 98% dessas pessoas que são traficadas são mulheres e crianças. E as mulheres, a maioria, pretas e pardas. Como eles conseguem levar para outro país, Como eu digo no começo do vídeo, eles enganam, fazendo propostas de empregos, salários, que você pode visitar sua família em 6 meses, mas quando nesse país eles confiscam seu celular, seu passaporte e eles trabalham psicologicamente com você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Júlia Vitória e vou começar falando um pouco sobre o tráfico humano. O tráfico humano é um crime o qual se engana pessoas com promessas de algo agradável. E essas mesmas pessoas são vendidas, compradas e utilizadas para todo tipo de trabalho, ou também utilizadas de forma cruel para o tráfico de órgãos, muito difundido no mercado negro. É um problema que vai além das barreiras nacionais, tornando-se um problema mundial. Algo difícil de controlar e que ocorre com mais frequência do que se possa imaginar. Então, o tráfico humano, por mais que pareça uma coisa irreal, é totalmente real e acontece no mundo todo, o tempo todo. Pessoas pobres, normalmente pobres, são enganadas com promessas de empregos bons e uma vida boa. Então, são levadas para outros países ou outros lugares mesmo. E lá eles fazem prostituição ou trabalho escravo, esses tipos de trabalho que não agregam em nada para a pessoa que foi enganada. Geralmente é muito complicado lidar com essas coisas porque acaba que envolve pessoas de muito poder. Então é uma coisa muito difícil de se combater. Mas o tráfico humano é uma coisa totalmente desumana e que precisa ser combatida. As finalidades do tráfico humano são muitas e ocorrem de maneiras distintas, tendo em vista que eles utilizam de métodos enganadores, oportunistas e muitas das vezes violentos, entre outra maneira da prática dessa execução atroz. Caracterizado por diversas ações, o tráfico humano toma dimensões gigantescas a cada ano que se passa. De acordo com a Prestaf, pesquisa sobre o tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para fins de exploração sexual comercial no Brasil, as principais vítimas são pessoas do sexo feminino, especificadamente mulheres adultas para a exploração sexual e também homens para o trabalho escravo, de acordo com a CNN Brasil. O crime de tráfico de pessoas está tipificado no artigo 149 do Código Penal. Segundo a CNN Brasil, trata-se de crime introduzido pela Lei 13.344 em substituição ao antigo crime de tráfico de mulheres, artigo 231 e seguintes do CP. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, estimativas globais sobre o tráfico de pessoas e casamento forçado, em 2021, as regiões que estão no topo dessa lista são Ásia e Pacífico, em segundo lugar África, em terceiro Europa e Ásia Central, e as Américas ficam em quarto lugar. Por conta das condições econômicas precárias, as pessoas acabam aceitando empregos que mais tarde acabam se tornando uma exploração para elas. E um exemplo disso é a novela Salve Jorge, que uma das personagens ela acaba indo para fora, do Brasil, indo para um emprego, no caso, que ofertaram para ela, e mais tarde ela descobre que ela estava sendo vítima de exploração junto com outras mulheres. O ponto histórico do tráfico de humanos é dado por uma série de acontecimentos que marca a história de evolução de certos países.
Não é muito difícil de se pensar em um país que seja marcado por essa situação fatídica, pois vivemos em um país cujo a história de evolução se dá justamente em cima do que conhecemos como escravidão. Logo após o achamento do Brasil, onde os portugueses obrigavam as pessoas do continente africano a embarcarem em navios negreiros e serem trazidos à força para a América do Sul, especificadamente ao Brasil. Oi, meu nome é Leandro. Eu vou fazer um breve contexto sobre o surgimento do tráfico humano. Houve uma série de acontecimentos do passado que formaram justamente o que ele é hoje, mas é interessante a gente problematizar esse tema muito mais como uma categoria jurídica do que sociológica, visto que se consolidou pela necessidade de policiamento das fronteiras transnacionais. Apesar disso, é inegável a participação sociológica dentro desse tema, porque foi agregado à rejeição do tráfico de pessoas negras escravizadas a preocupação em traficar mulheres brancas em prol de aquisição. Houve a partir daí, então, o primeiro contato do que posteriormente iria ser conhecido como tráfico humano, mas só anos após a expansão do crime, em 1904, que foram criados os primeiros instrumentos para combatê-lo. Exemplo de caso de tráfico humano é o caso do Gabriel da Cachoeira, a famosa cabeça do cachorro. Foi palco para este tipo de crime. Famílias que estavam em vulnerabilidade social eram aliciadas a permitirem que seus filhos fossem para a capital, Manaus, com promessas de um futuro melhor e logo em seguida para a Turquia, para estudar. A PF relatou o seguinte ao G1: o Estado é laico. Não é possível, no Brasil, a imposição de religião de nenhuma matriz. Então, isso também contraria os preceitos previstos na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. Para além do tráfico de pessoas em sua característica essencial, existe também um processo de doutrinação religiosa, processo de servidão psicológica e física. Este foi um caso que teve grande repercussão na mídia e por isso foi possível perceber esse crime disfarçado de boas ações, que mais tarde viriam a causar danos maiores para essas famílias. O crime de tráfico humano, se aproveitando de situações de vulnerabilidade social, coagindo e enganando pessoas, se torna um problema difícil de resolver. Mas podemos estar ligados a coisas do cotidiano, sempre alerta e com um olhar cuidadoso para propostas aparentemente seguras que enchem os olhos. Também devemos sempre suspeitar de coisas muito fáceis ou que prometem muito, fazendo pouco, principalmente quando o assunto é dinheiro. Algo que, como dito anteriormente, de forma subjetiva, é um dos principais fatores para o aumento de casos de tráfico humano no Brasil e no mundo.